Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Por vontade de Papa Francisco, hoje nós celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. Depois de celebrarmos um momento importante do nascimento da Igreja, Pentecostes, voltando ao tempo comum, nós hoje celebramos essa memória. A liturgia de hoje vai nos mostrar o papel importante de Maria na história da salvação, na história da Igreja. É a maternidade espiritual de Maria. Assim como Maria é mãe do Cristo, cabeça da Igreja, aos pés da cruz ela recebe a missão de ser mãe de todo o corpo da Igreja, de nos acompanhar. Temos uma mãe, de nos acompanhar para que nós possamos viver no mundo como ela viveu, discípulos de Cristo, e também sermos, como o próprio Jesus vai dizer no Evangelho, de na escuta e na vivência da sua palavra, sermos mães do Salvador. Na antífona de hoje, os discípulos unidos perseverarem em oração com Maria, a mãe de Jesus. É a narração daquilo que acontecia antes de Pentecostes e que os discípulos estão ali reunidos com Maria, que sustenta a Igreja do Senhor, para esperar o Espírito Santo prometido. Na primeira leitura de hoje, nós temos a narração daquilo que acontece depois do pecado original. O Senhor vai perguntar para Adão: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Veja que a voz de Deus, que é a palavra de Deus, que deve nos trazer refrigério, que deve nos trazer repouso, que deve trazer sabedoria, agora em Adão, depois do pecado, ele que conversava com o Senhor frequentemente, ele agora tem medo, e então ele se esconde. E Deus vai perguntar: e quem te disse que estás nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer? E Adão agora começa o jogo de empurra. Adão vai dizer assim: a mulher que me deu. A mulher vai dizer: a serpente enganou-me. E então o Senhor se dirige à serpente. Veja que é interessante que dos três, quem é punido é a serpente. É ela que conduziu Adão e Eva a romper a relação com Deus. Então, agora, assim é o modo de agir de Deus na história da salvação. A cada vez que a parte infiel, que é a nossa humanidade, trai o Senhor, não está com Deus, Deus faz de novo uma promessa mais sólida do que aquela anterior. Deus, então, não somente repara o dano que o ser humano criou, não vai maquiar a história, mas Deus busca sanar em profundidade. Então, Deus vai dizer para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta mulher que nós ouvimos aqui na leitura pode ser vista como a Igreja, pode ser vista como Maria. Hoje, na memória de Maria, mãe da Igreja, vejamos essa mulher como Maria, aquela que através da santidade vai pisar na cabeça da serpente. E qual é essa santidade de Maria? É ser a Imaculada Conceição. Maria não somente é preservada de uma mancha já existente, como todos nós, mas Maria é preservada antes de ser manchada pelo pecado. Então, por isso, a Imaculada Conceição, este dogma tão caro para a nossa tradição franciscana, para São Maximiliano Kolbe, por exemplo, e não somente para ele, mas para uma legião de santos franciscanos que deram a vida para defender este dogma mariano. No Salmo responsorial de hoje, nós vimos o canto de louvor à cidade de Jerusalém. Maria é a nova Sião, a nova Jerusalém. Ouvindo hoje, rezando o Salmo 86, pensamos na Mãe de Deus. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. O Senhor ama Maria. E a essa sua discípula, ele confiou também de ser mãe. Aquela que gerou o Senhor no seu coração, vai gerá-lo também no seu útero. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Quantos textos, quantas poesias nós cantamos e rezamos falando das coisas gloriosas que se canta a Mãe de Deus, a Maria, pela sua santidade, pelo seu discipulado, pelo seu empenho de ser aquela que gerou para nós o Salvador. De Sião, porém, se diz, foi ali que estes nasceram.
e por isso todos juntos a cantar se alegrarão. Na verdade, todos os estrangeiros podiam dizer: ali todos nascemos. Todos nós podemos dizer: em Jerusalém todos nós nascemos. É ali que acontece o mistério pascal, dos qual todos nós nascemos. Mas esse mistério pascal, ele só aconteceu porque Maria disse o seu sim ao Senhor. Maria colaborou com o Senhor para que o seu filho pudesse nascer como um de nós. E ela teve a missão de cuidar, de alimentar, de educar esse seu filho. Nós estamos hoje aos pés da cruz. E o quarto evangelista, João, vai narrar assim: naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, outras mulheres, e ao lado dela, o discípulo que Jesus amava. Então, está chegando ao momento em que o filho vai entregar sua vida. Tudo está consumado, ele vai dizer. E agora, aos pés da cruz, os outros desapareceram. Estão essas mulheres e o discípulo amado. E então, Jesus vai dizer para a mãe de Jesus: mulher, este é o teu filho. Na verdade, no quarto evangelho não se diz jamais o nome da mãe de Jesus, Maria, mas ela é chamada por um título, porque ela é o modelo da igreja. Assim como Maria gerou Jesus para o mundo, também a igreja deve continuamente apresentar o seu Senhor ao mundo. Então, mulher, este é o teu filho. E depois vai dizer ao discípulo amado: esta é a tua mãe. O discípulo, a partir daquele momento, acolhe na sua casa, acolheu consigo. Não somente na questão de, como facilmente pensamos, que cuidou materialmente da mãe de Jesus, mas acolheu consigo também no sentido de reconhecer Maria, a mãe de Jesus, como a mãe dele, a mãe de todos nós. Naquele momento, o discípulo acolhe Maria como a mãe da igreja. É ali, até porque na cruz, no quarto evangelho, nasce a igreja, com a narração que vai terminar. A partir daquele momento, aquela mulher é mãe não somente de Jesus, mas é a mãe do discípulo amado, é a mãe de todos nós. Como a mãe cuida dos seus filhos? Uma mãe cuida dos seus filhos quando ele tem saúde, para que não adoeça. Quando ele está doente, para que seja curado. Quando está alegre, para que permaneça da alegria e amadureça. Quando está triste, ela vem consolar. Quem de nós não se recorda das nossas mães preocupadas, ou então de pensar, de ter conhecido uma mãe no sofrimento ou pelo seu filho, ou vivendo a alegria do seu filho? Assim é a nossa mãe Maria, está junto de nós. Para viver a dimensão da fé cristã, para viver a igreja, nós precisamos de Maria. Maria não é um apêndice no nosso caminho de fé, tanto não é que no momento determinante da cruz, o que faz o seu filho? Dá a sua mãe como mãe ao discípulo que ele amava. Dá a sua mãe como a mãe de toda a igreja, para que nós, ajudados por Maria, possamos perseverar no nosso caminho de fé. E então, Jesus morre, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E, ao final do texto de hoje, o soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O evangelho do discípulo amado, o quarto evangelho, ele é muito simbólico. João não somente narra as coisas como a crônica, mas ele transmite uma espiritualidade, uma teologia. O que representa o sangue e a água? A igreja. A igreja nasce do sacramento do batismo e da Eucaristia. O sangue representa a Eucaristia, o sangue de Cristo, e a água do batismo. Ali, da cruz, nasce a igreja. Primeiramente, o Senhor dá uma mãe a essa igreja. Depois dá um membro a essa igreja, um discípulo amado. Aquele que estabelece com o Senhor uma relação de amor, não somente uma relação de hierarquia, não somente uma relação de dogma, mas uma relação de amor. E agora nasce, depois disso, a igreja. Aos pés da cruz, o Senhor que na cruz revela a sua identidade messiânica, faz nascer a igreja e dá a sua mãe como nossa mãe. Deus Pai de misericórdia, o vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Por intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.